Você sofre porque acredita que perdeu algo, mas a verdade é mais brutal que isso. Você nunca teve o que pensa que perdeu. Aquela pessoa, aquele relacionamento, aquela fase da sua vida que você ainda tenta ressuscitar na cabeça, nunca foi seu. E enquanto você não entender isso, você vai continuar sendo destruído por perdas que são parte natural da vida. E eu sei o que você está sentindo agora. Aquela coisa que fica no peito, pesada, que aparece quando a pessoa foi embora e você ainda checa o celular esperando uma mensagem que não vem. Quando o relacionamento acabou, mas você ainda ensaia conversas na cabeça. Quando perdeu algo e não consegue aceitar que acabou de verdade. Isso não é fraqueza, é o sinal mais claro de que você acreditou numa mentira. Buda não era guru de autoajuda, não era coach. Era um homem que abriu mão de tudo e descobriu que o sofrimento humano tem uma raiz só. Não é a perda. É a ilusão de que você tinha posse. Nesse vídeo, você vai entender por que continua sendo destruído por perdas, por que confunde amor com dependência sem perceber, e como parar de sofrer por coisas que nunca foram suas para começar. Mas te aviso agora, depois que você entender isso, você não vai conseguir voltar a enxergar suas relações do mesmo jeito. Não tem como desver. Pensa na última vez que você sofreu de verdade. Não foi uma dor física. Foi aquela dor que não tem lugar certo no corpo, que aparece quando você está no trânsito, quando você está tentando dormir, quando você está no meio de uma conversa e sua cabeça vai embora sem avisar. Você revive a cena, troca as falas, imagina o que poderia ter dito diferente. Fica preso num loop que não para. E sabe o que é pior? Você não está sofrendo pelo que aconteceu. Você está sofrendo pela história que você criou em cima do que aconteceu. A separação do eu. Mas o que realmente te consome é a ideia de que aquilo deveria ter sido diferente. De que você merecia mais. De que tinha direito a um resultado que a vida simplesmente não te deu. Esses devia e merecia são grades invisíveis e você mesmo construiu elas. Desde cedo te ensinaram a associar amor com posse, que amar alguém é tê-lo, que construir algo é garanti-lo, que conquistar é segurar. Só que ninguém te avisou sobre o preço disso. Quanto mais você segura, mais sofre quando escapa. Quanto mais você transforma algo em seu, mais violenta é a dor quando vai embora. E tudo vai embora, sempre. Há mais de 2.500 anos, Siddhartha Gautama, o homem que mais tarde seria chamado de Buda, chegou a uma conclusão que atravessou séculos. Ele chamou de dukkha, que em tradução livre significa a insatisfação constante que surge quando tentamos segurar o que por natureza está sempre passando. Não é o que acontece que nos destrói. É a nossa insistência em querer que as coisas não mudem. Pensa assim, imagina que um amigo te empresta o carro dele por um mês. Você usa, aproveita, dirige todo dia. No final do mês ele pede de volta. Você entrega, sem drama, sem dor, porque você nunca se esqueceu de que era emprestado. Agora imagina que esse mesmo amigo te dá o carro de presente. Você cria identidade em cima disso, chama de meu. Anos depois o carro é roubado, a dor é completamente diferente. Não porque o carro mudou, mas porque a sua relação com ele mudou. É assim com tudo. Pessoas, relacionamentos, fases da vida, dinheiro, saúde. Sua juventude não é sua, seu corpo não é seu. Enquanto você escuta isso agora, ele está envelhecendo, células morrendo, outras nascendo. Nada está parado. A ideia de permanência é confortável, mas é apenas isso, uma ideia. O problema é que quase ninguém vive como se soubesse disso. Agimos como se fôssemos eternos, como se as pessoas que amamos nunca fossem partir. Como se tivéssemos garantia de repetição infinita dos bons momentos. Mas a realidade não negocia com nossas expectativas. Ela simplesmente segue seu fluxo. E aqui mora um erro que a maioria das pessoas comete quando ouve falar em desapego. Acham que é sobre ter menos, abrir mão de tudo, virar monge, ficar frio, distante, sem emoção. É justamente o contrário. Desapegar não é deixar de sentir. É sentir sem querer aprisionar. É amar sabendo que você não pode trancar ninguém numa gaveta chamada para sempre. É viver com intensidade, mas com mãos abertas. Existe uma história antiga que ilustra isso. Quando a esposa de um sábio oriental morreu, os amigos foram até ele esperando encontrá-lo destruído. Em vez disso, o encontraram sereno. Ficaram indignados. Você não amava sua esposa? Ele respondeu algo simples. Antes de nascer, ela não existia. Depois surgiu, viveu, compartilhou um tempo comigo, agora voltou ao estado anterior. Por que lutar contra o ciclo natural das coisas? Ele não negou a tristeza. Ele apenas não transformou a perda em revolta contra a realidade. Sofrer é humano. Se revoltar contra o inevitável é opcional, mas tem uma camada mais funda nisso tudo. Porque entender que nada é seu resolve metade do problema. A outra metade está no que você faz depois que a perda acontece. E aqui entra um homem que viveu uma das situações mais extremas que existem. Epicteto foi escravo. Não decidia onde morar, o que comer, nem para onde ir. Seu corpo pertencia a outro homem, e ainda assim descobriu algo que nem pessoas livres conseguiam perceber. Mesmo acorrentado por fora, ele era livre por dentro. Foi dele uma frase que atravessou séculos. Não são os acontecimentos que nos perturbam, mas a maneira como os interpretamos. Pensa com calma sobre isso.
Não é a separação que te destrói, é a história que você cria sobre ela. Não é o desemprego que te consome, é a ideia de que aquilo não deveria ter acontecido com você. Não é a traição que paralisa, é a revolta contra o fato de que ela aconteceu. Buda explicou isso com uma imagem que eu não consigo tirar da cabeça. Imagina que você leva uma flechada. Dói. Isso é inevitável. Essa é a primeira flecha. O fato em si. A separação, a demissão, a decepção, a perda. Agora imagina que além da dor da flecha, você começa a repetir na cabeça: por que comigo? Isso não é justo. Minha vida está destruída. Eu não mereço isso. Essa é a segunda flecha. E ela costuma machucar muito mais que a primeira. A maioria das pessoas vive se acertando com essa segunda flecha o tempo todo. Revivem situações, alimentam ressentimentos, reforçam culpas, repetem mágoas que já poderiam ter passado. Depois perguntam por que a vida parece tão pesada. A vida em si é neutra. O que pesa é a resistência ao que já aconteceu. A ciência confirma isso. Exames cerebrais mostram que duas pessoas podem enfrentar a mesma perda. Uma se despedaça, a outra se reorganiza e segue. O que muda não é o fato, é o significado atribuído a ele. Você não controla o que acontece, mas você controla o que faz com o que acontece. Isso não é frase de calendário, é a diferença entre ser destruído por uma perda ou ser transformado por ela. Então, como você aplica isso quando está com o peito apertado às 3 da manhã, quando a cabeça não para e o corpo está exausto de sofrer? Buda apontava para uma direção só: presença. Estar aqui agora, sem brigar com o que é, sem acrescentar julgamentos, sem construir narrativas desnecessárias em cima do que já aconteceu. Parece simples. Tente por um momento. Observe sua respiração, não controle, apenas observe. Em poucos segundos, sua mente já vai escapar. Vai lembrar de algo que aconteceu ontem. Vai antecipar algo que pode acontecer amanhã. Ela foge do presente porque foi condicionada a viver no passado ou no futuro. Só que o sofrimento quase sempre mora nesses dois lugares. No que já foi ou no que pode ser. Raramente ele está no agora. Você não é o pensamento ansioso. Você não é a emoção triste. Você é aquilo que percebe a ansiedade e percebe a tristeza. Essa diferença muda tudo. Porque quando você entende que não é seus pensamentos, para de se definir por eles. Se alguém te critica, aquilo vira apenas um som interpretado pela sua mente, não um ataque à sua essência. Se algo se perde, você entende que nunca foi sua a tarefa de mantê-lo parado. Se alguém vai embora, você sente, mas não se destrói. E isso tudo leva para uma verdade que incomoda bastante. Muito do que chamamos de amor não é amor, é dependência emocional com nome bonito. Tem dois tipos de amor. E a diferença entre eles decide a qualidade de toda relação que você vai ter na vida. O primeiro diz: eu preciso de você para me sentir inteiro. Parece romântico, mas quando a outra pessoa muda, se afasta ou simplesmente não corresponde às suas expectativas, você sente que perdeu um pedaço de você. Porque você transformou o outro em suporte da sua identidade. Não é amor, é carência organizada. O segundo diz: eu escolho estar aqui, não porque precisa, porque quer compartilhar. Esse amor não aprisiona, não entra em colapso quando o outro tem um dia ruim, não negocia a própria paz por afeto. E sabe o paradoxo? Quando você solta, a relação fica mais leve. Quando para de tentar possuir, você começa a aproveitar de verdade. Porque agora, você não está na relação com medo constante de perder. Você está nela por escolha. Duas pessoas podem caminhar juntas sem se fundirem. Podem compartilhar a vida sem se tornarem propriedade uma da outra. Cada uma mantendo sua própria atenção, vibrando na mesma música, mas sem perder a própria voz. Agora para um instante e seja honesto. O que hoje você sente que não poderia perder? Uma pessoa, um emprego, uma imagem que construiu de si mesmo, uma estabilidade que te dá segurança? Imagina por alguns segundos que isso desaparece. O que sobraria? Na maioria das vezes, o cenário que sua mente pinta é muito mais assustador do que a realidade seria. O medo cria histórias exageradas. A perda dói, mas raramente é o apocalipse que imaginamos. O ser humano se adapta muito mais do que acredita. Os estoicos tinham um exercício para isso. Antes de dormir, imaginavam perder algo valioso. Visualizavam com detalhes, sentiam o impacto, depois percebiam que ainda estavam ali, respirando, vivos, inteiros. Essa prática tinha dois efeitos: fortalecia emocionalmente e despertava gratidão pelo que ainda estava presente. Não porque aquilo fosse posse definitiva, mas porque estava ali por enquanto. Quando você observa um pôr do sol, não tenta colocá-lo dentro de um pote. Não briga com o céu porque as cores estão sumindo. Você simplesmente contempla enquanto ele acontece. Não há desespero quando termina, porque você já sabia que era passageiro. Imagine viver assim em relação a tudo, apreciando enquanto está presente sem exigir que fique. Olha, vou ser direto com você agora. Você não pode continuar vivendo como se as coisas fossem suas, e ao mesmo tempo reclamar que a vida te destrói quando elas vão embora. Não dá pra ter os dois. Ou você vive com as mãos fechadas, segurando, controlando, sofrendo cada vez que algo escapa. Ou você vive com as mãos abertas, presente, capaz de amar sem depender, de construir sem se apegar ao resultado. Vai ter gente que vai achar que você ficou diferente, que mudou mesmo, pra melhor.
Porque a versão de você que vive aterrorizada de perder, ela não vive, ela só defende. Aqui está o desafio. Nos próximos 7 dias, toda vez que sentir aquela garra no peito, aquela vontade de controlar, de segurar, de garantir, para. Respira e pergunta: isso algum dia foi meu de verdade ou eu só acreditei que era? 7 dias. Uma pergunta, com honestidade. Eu já segurei muita coisa com força demais achando que era amor, achando que era certo, e perdi mesmo assim. A diferença é que hoje, quando algo vai embora, eu sei que nunca foi minha a tarefa de manter aquilo parado. A dor ainda existe, mas ela passa. Porque eu parei de atirar a segunda flecha. E me responde nos comentários: o que você está segurando hoje que no fundo você sabe que nunca foi seu? Buda não disse que a vida é fácil. Disse que o sofrimento é opcional. A escolha sempre foi sua.